Eu quero dar continuação num texto que ainda vou falar de algo profundo de Daniel, para nós poder entrar a respeito de 3 jovens que foram exemplo de uma geração junto com Daniel. Então vamos ler o livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Diga amém por isso. Porque se fosse do homem, a humanidade estava perdida. Graças a Deus que é do nosso Deus, humilde, simples, louvado seja o nome do nosso Deus. O 21. E ele que muda o tempo, a estação, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao inteligente. Diga aleluia. Esse Deus é soberano, irmãos. Esse Deus, ele muda o percurso da humanidade. Ele pega o caído e coloca de pé. Ele pega o fraco e dá força. Ele pega o necessitado e ergue e coloca para sentar entre príncipes. Não há um Deus como esse Deus. Um Deus que levanta o pobre e o necessitado do monturo. Não há outro Deus que pode fazer isso. O 22. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Você pode se alegrar pela existência desse Deus na sua vida. Esse Deus que não vai deixar você ser dilubriado pelo príncipe desse século. Esse Deus que vai te dar entendimento, clareza absoluta, para que você não possa negociar os valores que Ele estabeleceu em você. Esse Deus, Ele não vai deixar a verdade passar por mentira. Esse Deus, Ele não vai deixar você andar enganado. Esse Deus, Ele vai desencobertar o que está encoberto para mostrar a você, para que você não seja confundido. Ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque quando Jesus diz assim, agora já não há mais motivo para que vocês vivam no pecado, porque eu já vim, sabe por quê? Porque no plano perfeito de Deus, Deus revela a obscuridade do homem pela clareza de Cristo Jesus. Ele diz assim, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais. Irmão, presta atenção. Toda a soberania, toda a glória, todo o poder está no Altíssimo Deus. Amém? Você pode exaltar o nome de Jesus no seu coração. Você pode exaltar o nome de Jesus com toda a sua força. Sabe por quê? Porque se você tem força, é Ele que te deu. Então eu quero compartilhar a minha felicidade na alegria da Bíblia com vocês. Amém? A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de um Deus vivo. No meio do caos, você está feliz. No meio da tribulação, você está sossegado. Amém? Ou não? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Abre comigo no mesmo livro de Daniel, no capítulo 3, que Deus vai falar conosco. Diga amém por isso. Capítulo 3, versículo de número 12.
Diz assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores das províncias da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestaram culto aos deuses do rei, e nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado com furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses e nem adoraram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quanto ouvirem o som de trombeta, de flauta, de cítara, de harpa, de liro, de gaita, de flauta, de fôlego, e não prostrarem nem a adorar a imagem que eu fiz, mas se não adorarem, serão do mesmo instante lançados à fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? A nossa geração precisa ter essa inspiração. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrarmos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Nem mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. A expectativa que eu tenho para a nossa geração é que nós tenhamos a mesma convicção que esses 3 jovens têm a respeito do Deus que eles servem. A convicção que eles têm é que eles não iriam negociar os valores e os princípios do único Deus por causa de um Deus de ouro. Talvez nós nem estamos vendo mais Deus de barro, nós só estamos vendo Deus de luxos. Aonde está atraindo a nossa geração. Nós entendemos que esses jovens estavam no meio de um desafio. Você entende que eles estavam submissos a um reinado. As muralhas do reinado eram chamadas muralhas de aço, opressoras que oprimiam aquele povo que estava vindo cativo, a nação de Israel. Ali era o braço de aço, a língua de ferro, o chicote de aço, aonde era uma opressão, eles estavam sujeitos a um domínio de um império opressor. Era como a nação de Israel não tinha direito de escolha. Presta atenção, quando o mundo te oprimir, você tem que ter uma resposta para o mundo. Quando a sedução vier diante de você, você precisa ter uma posição decidida e resolvida a não ceder à sedução. Porque jovens decididos, eles têm que cumprir o que a palavra diz no livro de João. Jovem, vocês são a força da igreja, não um problema para a igreja. Jovem, vocês carregam a responsabilidade de fortalecer o caído, não passar por cima dele. Jovem, você tem a responsabilidade de se comprometer com o reino de Deus a partir que você reconhece o autor do reino. O reino de Deus não é conduzido por opressão.
mas por responsabilidade. Esses jovens tiveram responsabilidade. Presta atenção, nem a fornalha puderam tirar os princípios e os valores de Deus da vida desse jovem. Nada pôde corromper esse jovem. Vocês bem sabem aonde eu quero chegar com a questão de jovem. Jovem, nós estamos vendo hoje a nossa geração negociar. Nós estamos vendo hoje a nosso jovem trazer uma negociação do mundo e a igreja. Eles querem colocar o mundo dentro da igreja. Eles querem atrair a moda do mundo para dentro da igreja. Eles querem trazer tudo do mundo para dentro da igreja. Porque a igreja não é suficiente para os jovens. Sabe por quê? O problema não está na nossa geração. O problema está no legado que nós estamos deixando. Talvez somos nós que corrompemos os bons costumes e negociamos os princípios. E aí os nossos jovens estão perdendo a força, estão perdendo a determinação do seu caráter. Quantos vocês estão vendo negociar os princípios? Quantos jovens vocês estão vendo cultivar o mundo? Por quê? Se eles nem diante da fornalha foram colocados, só uma piscadinha, uma mensagem, um bombom, uma cantadinha, já está sendo suficiente para vender os princípios de Deus. Será que esse Deus foi suficiente na vida desse jovem? Será que esse Deus foi absoluto na vida desse jovem? Eu acredito que não. Porque se esse Deus é absoluto para você e para mim, jamais nós vamos negociar. Jamais nós vamos trocar. Nós vamos comercializar. O 18. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor o levantou. Qual que foi a resposta? Fique sabendo. Fique sabendo. Ei, fique sabendo que nós não iremos negociar os princípios e os valores do reino de Deus. Ei, fique sabendo que esses princípios são inegociáveis. Ei, fique sabendo que os valores não foi comprado no final da feira, foi conquistado com preço de sangue no Calvário. Ei, fique sabendo que os valores do reino é inegociável. Preste atenção, que o evangelho não é uma conveniência de momento. O evangelho não é para viver de momento. O evangelho é para você ter uma convicção em quem você era e no que ele te tornou. Evangelho é poder de Deus para transformar, não para mudar. O evangelho de Cristo é confronto no meu caráter. Irmão, evangelho é algo que foi pago um alto preço. Irmão, evangelho de conveniência você encontra em qualquer esquina. Mas o evangelho que a Bíblia descreve, só ele pode transformar o seu caráter. Eu havia dito para você, caráter não está baseado numa apostila. Caráter é uma construção de uma vida toda. Caráter você não para no meio. Caráter você vai até o final.
Não significa que você resistir a um pecado hoje, que você já vai vencer amanhã. Presta atenção. O resistir está no valor do seu caráter. Qual que é o valor? É a integridade que você tem. Sabe quem era esse jovem? Era um jovem que dentro do reinado de Israel, eles eram tementes ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esses jovens, eles tiveram uma cultura celestial. E a cultura celestial, ela é inegociável. É coisas que Deus estabeleceu, não muda. A terra não vai mudar os pensamentos de Deus, cara. Quem é o homem para mudar o que Deus escreveu? Quem é o homem para achar fragmento, para pecar contra Deus na Bíblia? Quem é o homem para achar contexto, para viver numa vida de pecado? Quem é o jovem para achar contexto, para viver uma vida promíscua? A Bíblia não te dá o direito de vasculhar, a Bíblia te dá o direito de obedecer. A Bíblia não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. E o que nós encontramos no meio do caminho, que são jovens que começam em Cristo e acabam no mundo. Por que fazem isso? Porque o Deus, o Altíssimo, não foi suficiente para mortificar o pecado dentro dele. O pecador não é o que se arrepende, irmãos. O pecador é o que dá vazão à carne. Esse é o pecador, é aquele que cultiva o pecado. Esse é aquele que olha e não contenta com a palavra, e ele vai arrumar mais alguma coisa para completar o seu ego, a sua carne. Olha esses jovens aqui. Como é que ele se chamava? Sadraque? Você vê índice deles na Bíblia, negociando os valores? Eu quero chamar você para uma responsabilidade. Nem a fornalha, um dos lugares mais temidos da Babilônia, fez esses 3 jovens negociar os valores e os princípios de Deus, e que Deus havia ensinado os judeus e toda a nação de Israel. Você lembra que eu disse a vocês? Não é porque vocês esquecem, é porque vocês não praticam. Porque o Espírito de Deus vos fará lembrar todos os dias. Então você não vai esquecer, você não vai praticar. O problema então não está em lembrar, está em praticar. Praticar os princípios é renunciar todos os dias o seu ego, a sua vontade, o seu eu, o seu querer, é todos os dias. Porque um dia só que você negociar a sua vontade com os princípios, você vai negociar todos os dias que você resistiu à sua própria vontade. É suficiente para um dia só. Você carregou a vida inteira os princípios, mas um dia que você deixou de cumprir o princípio e negociou, é como se você tivesse jogado a sua vida inteira na lata do lixo. Porque não adianta você começar e não. Vai comigo no 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não era 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo o 4º homem solto andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. O aspecto do 4º homem é semelhante a filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo,
venha para fora, venha cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram murchados, e nenhum manto não sofreu nenhum dano de fumaça, e nem eles não estavam com cheiro nenhum de fumaça. Presta atenção nisso. Quem crê nesse Deus? Você crê com uma fé ativa nesse Deus ou uma fé fragmentada de dúvida? O fogo serve para aprovar o nosso caráter diante do mundo e da corrupção. O fogo não é para nos fazer negociar os valores que Deus nos ensinou, e nem para nos fazer corromper os princípios, mas sim para fazer nós cumprir os valores e os princípios diante dos ímpios. Se o fogo não servir para isso, de nada adiantou nós fazer e executar uma obra. Porque naquele grande dia a sua obra vai ser forjada e aprovada no fogo. A Bíblia diz: se a sua obra é palha, ela vai queimar. Se ela é fenda, ela vai queimar. Então entenda, se ela é ouro, ela vai purificar. Então entenda, se eu não for aprovado no fogo diante do ímpio, eu vou se tornar um escândalo para ele. Então entenda, se as ações do mundo não me aprovar diante dos ímpios, eu vou me tornar um escândalo para os ímpios. Se as situações que vêm para aprovar o meu caráter não me aprovar diante do ímpio, eu vou me tornar um escândalo para ele. Sabe o que o rei Nabucodonosor disse? Vem para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja bendito o Deus Altíssimo a qual você serve. Se o ímpio não dizer assim, eu tenho um prazer em dispensar todos os meus encargos mundanos para servir o Deus desse homem, tem alguma coisa errada na minha vida. Porque até um certo dia, um homem chamado Eliseu, 2 Reis capítulo 4, versículo 18, quando ele passou, aquela mulher disse: lá vai um santo homem de Deus. Se para a minha vida isso não faz sentido, então não é esse evangelho que eu quero viver. O evangelho de conveniência faz eu vir para a igreja e voltar para minha casa do mesmo jeito. O evangelho de transformação vai me criar uma repugnação desse homem acomodado, covarde, que vai e volta para a casa de Deus e nada muda. Porque só os corajosos têm coragem de negociar o mundo. Só os corajosos. Que ele vai pegar e vai dizer assim: se eu largar o mundo, eu vou ganhar o quê? Aí alguém cheio do Espírito Santo vai dizer para ele assim: o que você vai ganhar é o que o mundo não poderia te dar. Lembra de Pedro? João na frente do templo Formosa? O que o mundo não pode te dar é o que eu tenho. A glória de Cristo em mim é a esperança da sua salvação. Então levanta e anda. É o que nós precisamos fazer com ousadia. Nós temos que deixar a dúvida de lado, a insegurança, a incerteza, e ter uma absoluta certeza naquilo que a Bíblia te respalda a viver. Se a fornalha te parar, então esse Deus que estavam com eles na fornalha não é o mesmo Deus seu, cara. Se o problema te parar, não é esse Deus vivo. Você sabe o que é você passar perto de uma fogueira? Nós pegar aí meia dúzia de carbo e pôr fogo. Você sabe o que é? Só você passar perto, sua roupa já vai esquentar em um nível que vai queimar a sua perna.
Você sabe o que é uma fornalha? Você sabe o que é isso? É como se fosse umas 4 igrejas dessa aqui, ó, junta. E todos os dias ela mantinha aquecida. Nesse dia foi 7 vezes mais. Só do homem, você vai ver no contexto que um homem, um soldado escolhido por Nabucodonosor, vai amarrar os 3 e jogar, ele morre. Só dele tentar jogar, ele morre. Você já imaginou, irmãos, o poder desse Deus? Esse Deus que andou em volta da fornalha, nem cheiro de fumaça os jovens tinham, nem o seu cabelo danificou. Você sabe quem é esse Deus? Se esse Deus é suficiente para você, então se posiciona naquilo que Ele te chamou você para ser. Isso é uma decisão, não é uma opção. Isso não tem nada a ver com uma opção, isso tem a ver com decisão. Andar com Deus não tem nada a ver de você fazer o que você quer. Você acha que aqueles meninos estavam fazendo o que eles queriam? Quem quer entrar numa fornalha, irmão? Para você pensar aí, entra na lógica do texto. Quem quer entrar numa fornalha, irmão? Não tenho nada para fazer, vou entrar na fornalha. Quem quer fazer isso? Eles tiveram que se submeter e confiar no Deus que Ele sempre anunciou. Eles se desfizeram dele mesmo. Ele disse assim, ó Deus, ó rei, eu nem vou te responder. Se o meu Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Mas porém, se Ele não quiser, presta atenção, ó rei, eu não vou adorar os seus deuses e nem vou me prostrar diante da sua estátua. A diferença entre aquela geração e essa não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o meu caráter. Não tem nada a ver com o Altíssimo. Ele continua sendo o mesmo Altíssimo. O que está sentado no sublime trono, o que governa os céus e a terra, aquele que tem o domínio nas suas mãos, ele continua sendo o mesmo. Tem a ver com o meu caráter, tem a ver com os valores que eu inverti. Sabe por que talvez a nossa geração está negociando hoje? É porque os bons costumes que um dia eu carreguei, eu já corrompi. E aí eu me tornei um mau exemplo. Aí a geração que me olha já não tem prazer no Deus que eu sirvo. O mau caratismo está escrachado na minha face. Eu caminho com dúvida, eu não sou claro no que eu vivo. Aí a minha geração não sabe quem é esse Deus que eu estou apresentando para eles. Aí a geração de Sete, como na cultura judaica, que já era para estar lá no nível da Torá, sabe onde ele está? Sabe onde eles estão? Tenta pensar comigo aí. Aonde que eles estão? O que está acontecendo conosco, igreja? Essa casa aqui não tem nada a ver com a casa que faz parte como um organismo vivo de Deus, que é o corpo de Cristo. Eu estou fazendo nós, que somos membros desse corpo, o Cristo. Olha para nós. Não estou falando para você se subjugar, eu estou falando para você se analisar. Para você refletir no que você está se tornando. Qual é o reino que você está apresentando? Se é dúvida que você está deixando, não é o Evangelho de Cristo que você está vivendo. O Evangelho de Jesus Cristo foi claro, absoluto e ele foi fundamentado. Quando ele disse assim, Lama Sabachthani, Deus meu, por quê? Presta atenção, quando ele estava naquela cruz, no Calvário, ele estava estabelecendo um princípio inviolável. Qual de nós pode dizer que estamos desamparados, irmãos? Quem de nós aqui podemos dizer que estamos desamparados?
Ele deixou uma promessa que hoje eu vivo. Eu vou ao Pai. E eu vou rogar ao Pai. E Ele enviará o Consolador. E vocês não ficarão órfãos. Irmão, nós somos hoje privilegiados, nós temos a companhia do Espírito Santo todos os dias, nos fazendo lembrar dos princípios e dos valores que foi estabelecido no Calvário. O problema é que eu ignoro isso. Não tem a ver com ele, mas tem a ver comigo. Sou eu que ignoro. Eu finjo que não ouvi o Espírito Santo me incomodar. Eu finjo. Aí eu finjo que esqueci, eu finjo que está difícil. Aí eu invento desculpa. Nós entendemos isso claramente, irmãos. O único lugar que não tem ordem é o inferno. O único lugar que não tem ordem é no inferno. No céu tem ordem. Presta atenção, o único lugar que não tem ordem é o inferno. Entra quem quer. Entra quem quer. Para você entrar no inferno é só você decidir romper aquilo que você conhece a respeito de Deus, abandonar os princípios, desobedientemente abandonar os valores. Sabe por quê? No céu, irmãos, tem ordem. Não entra qualquer um, não. Todos, se você fosse perguntar hoje, pastora, todos queriam entrar no céu. Mas não são todos que vão entrar. Porque no céu tem ordem. No céu há uma submissão. Presta atenção onde eu quero chegar com você. No inferno, qualquer um que decide entrar, entra. Mas no céu não. No céu tem uma ordem. Abre comigo o livro de Filipenses. No céu, irmãos, só vai entrar pessoa nessa característica aqui. 2 versículos 6 e 7. Que mesmo existindo a forma de Deus, não considerou ser igual, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a sua forma de servo, tornou-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. O 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a característica daquele que vai herdar o reino dos céus. É aquele que está disponível a renunciar a si mesmo, a se esvaziar, a se humilhar. É esse que está disponível a obedecer até a morte. O céu, irmão, ninguém vai entrar de qualquer jeito. O céu nós vamos herdar a partir do princípio da submissão, da obediência, do cumprimento da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Efésios 4:13. A vontade de Deus para nós é essa: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, e à medida e à estatura da plenitude de Cristo Jesus. Irmão, se nós se disponibilizarmos a buscar a Deus nessa intensidade, existe um percurso. Obedecer os valores e os princípios de Deus não é uma opção para nós, é uma ordenância. Então o céu, ele é conquistado a partir da sua obediência, a ordenância de Cristo. Quem entendeu?
O céu é conquistado a partir da obediência, a ordenância de Cristo. A partir que você obedece, você terá o direito de desfrutar da morada que Ele já preparou para você. Abre comigo do livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus 24, versículo de número 13. Diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será. Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Ficar firme no quê? Na verdade absoluta de Cristo Jesus. Esse é o firmamento e o respaldo que você tem para herdar a vida eterna. Não há outro percurso. Esse jovem aqui mostrou para nós, diante da fornalha, que ele estava disponível a obedecer até o último minuto da sua vida. Esses princípios que eles trouxeram de Israel para a cidade, para aquela província onde estava instalada a Babilônia, esses princípios que eles trouxeram lá do cativeiro, para o cativeiro, esses princípios dentro do cativeiro foram aplicados. Vocês entenderam aonde eu quis chegar? Que eles vieram cativo de um lugar onde eles conviviam e viviam os princípios. Quando eles chegaram na Babilônia, os princípios continuaram o mesmo. Eles não alteraram os princípios. Então as bases do caráter desse jovem estavam fundamentado naquilo que eles aprenderam lá. Não tem nada a ver, irmão, com o tempo e nem situação. Tem a ver com convicção e princípio que você carrega. É uma pergunta meio, talvez, sem sentido, sem fundamento. Tá bom, mas eu vou fazer. Nós, talvez, temos medo da morte. Porque talvez não temos convicção na salvação em Cristo Jesus. E talvez, se nós entendêssemos qual que é o legado da morte para aquele que está em Cristo Jesus, nós não ia ter essa insegurança. Porque nós lutamos tanto pela nossa vida. E Jesus, ele falou o contrário: aquele que amar mais a sua própria vida não é digno de mim. Jesus, ele disse: aquele que morrer por minha causa, esse vai encontrar a sua vida, mas não é essa vida, irmãos. É a vida eterna. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la. E o que eu entendo nesse contexto? Que a morte, ela tem uma ordem de Cristo Jesus. É levar você para Ele. A morte, ela só pode pegar você no colo ainda. Creio eu que no colo em honra. E deixar aos pés de Cristo. Está aqui um servo justo e fiel. Entregue ao autor dessa alma. Só para isso, irmãos. Vocês acreditam nisso, não? Isso é meio loucura, mas você acredita nisso? A Bíblia diz que aquele que morreu em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, ressuscitará. O que eu quero dizer com você? Que você precisa deixar o Espírito Santo mover a sua vida. O Espírito Santo, ele não vai falhar com você. Quem acredita nisso? A Babilônia não pode corromper os valores e o caráter desses jovens. A fornalha mostrou o compromisso que esses jovens tinham com Deus. Diga comigo assim para você não esquecer. A fornalha mostrou o compromisso que esses jovens tinham com Deus. Sabe de quem eu lembro? De João Batista. Quando João Batista confronta o pecado de Herodes, Herodes fica muito bravo com ele. Herodes, essa mulher não é tua. Essa mulher não é tua.
Quando ele diz assim, a mulher não é tua, eu imagino que Herodes ficou com uma ira tão grande de João Batista. Só que tinha um porém, irmãos. Por mais que o mundo queira matar você, o ímpio fica com raiva de você, ele vai reconhecer que você é um homem de Deus. Herodes, por mais que ele queria decepar naquele exato momento, mandar caçar João Batista, diz o texto que ele temia João Batista. Presta atenção, irmãos. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, por mais que as pessoas ficam com rancor, com raiva pela verdade que você fala, eles vão reconhecer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Pela verdade, irmãos, a cabeça de João Batista foi parar onde? Mas ele não negou a verdade. Quer ser meu amigo, Felipe? Confronta o meu caráter, cara. Não passa a mão na minha cabeça não, que eu vou ver que você é meu inimigo, você não é meu amigo. Você é minha esposa, você sabe quem eu sou dentro de casa. Se você não confrontar o meu caráter, é porque você já não mais consegue enxergar Deus em mim. Vocês precisam confrontar o meu caráter. Vocês precisam olhar dentro do meu olho e falar a verdade para mim. Sabe quem vocês vão estar sendo? Um instrumento de Deus. Agora, se vocês passarem a mão na minha cabeça, vai se cumprir o que Daniel viveu no capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22. Deus revela o oculto, o escondido e o profundo. Aí Deus vai falar assim para você, para mim. Sabe esse jovem que saiu da sua casa aí agora? É um bajulador, hipócrita. Ele não falou o que eu coloquei no coração dele. Presta atenção. Quer me ajudar? Confronta o meu caráter. Quer ser ajudado? Esteja disponível para ser confrontado. Que a maior ajuda que vem do céu é no seu caráter. Quer construir bases que o mundo vai enxergar Deus em você? Primeiro no seu caráter. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma construção sólida. Eu costumo dizer que o solo de Sadraque, Mesaque e Abednego era rochoso. Era rochoso, irmão. Era duro. Sabe por quê? Que quando o seu caráter está forjado pela verdade, a mentira não vai ser absoluta. Amém, pessoal? Então presta atenção. Eu falei de mim pra caramba aqui para vocês me confrontar, né? Mas tem alguém do seu lado aí, não tem? Hã? Presta atenção. Quando você olhar para esse cara que está do seu lado, essa mulher, que você vê que ele está amarelo. Você chega nele e fala assim, você está cultivando o pecado, cara. O Espírito Santo não te deixaria você nesse estado. Arrependa-se e abandone esse pecado maligno, porque vai haver uma obra restauradora do Espírito na sua vida. Aí esse cara, ou ele vai se tornar seu amigo, ou ele vai se tornar seu inimigo. Porque se você, pela verdade, não ganhar um amigo, você vai ganhar um inimigo. Acho que a Bíblia diz isso, né? Então, cara, para nós se tornarmos o que a Bíblia diz para nós se tornarmos, nós precisamos ser verdadeiros em tudo que fizemos até aqui. Amém? Então, quando você negocia os valores do reino de Deus, o ímpio vai entender que quando você não negocia os valores, o ímpio vai entender que você é um homem de Deus. Quando você não negociar diante da pior situação que você tiver, o ímpio vai entender que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Sabe por quê? O ímpio é o que mais nos observa. Presta atenção para você ver. No ambiente que você está. Eu vou concluir algo rapidinho para não encerrar a mensagem. Eu estava lá no serviço, daqui a pouco eu passei para um lado, passei para o outro. Um jovem veio na minha direção e disse assim, ore por mim.
negócio é esse? Na minha testa, será que está escrito que eu sou crente? O jovem passou de um lado, passou para o outro, ora por mim. E depois, logo depois, vem um velhinho já de cabeça branca e diz assim, eu não sou crente não, mas ore por mim. Depois vem um outro velho, cabeça branca, fazer uma outra manutenção e diz assim, você é pastor? Que mistério é esse? Presta atenção, irmãos. Então, não é porque eu falei que sou, é porque eu representei a partir do meu caráter. O seu caráter revela quem você é. Amém? Deus vai sempre colocar você diante do público a partir do seu secreto. Quem lembra disso? Amém? Deixa eu continuar aqui rapidamente uma leitura. Deixa eu ler o 29, do capítulo 3, versículo 29. Mas eu só vou ler. E vocês vão entender onde eu quero chegar com vocês. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja reduzido às ruínas, porque não há outro deuses, que possa livrá-los como este. Sabe quem fez esse decreto, irmãos? A maior autoridade. Sabe por quê? O maior entre os menores se torna menor entre os menores. Sabe por quê? Porque o Deus do menor revela quem é o menor diante do maior. Porque o reino de Deus caminha ao contrário. Aquele que é grande se torna, e aquele que é pequeno se torna, porque o Deus do pequeno é grande. Aleluia! Então entenda, irmãos. Aquele que te viu caído vai te ver de pé. Não é pelo que você está falando, é pelo que você está se tornando a partir do seu caráter. Deixa eu ler algo para a nossa liderança a partir da Bíblia. Nós estamos em um processo produtivo e cauteloso em estabelecer princípio no caráter da liderança, e a partir desse caráter da liderança vai influenciar a nossa sociedade vai influenciar o governo, e nós se tornaremos uma nação de caráter. Porque o problema que está lá na presidência não está no jeito que governa, está no caráter que foi fundamentado. O problema do Senado não está no Senado, está no caráter. O problema da Câmara não está na Câmara, está no caráter dos vereadores. Então o que eu quero dizer? Se nós se tornarmos líderes de caráter, a nossa família vai ter caráter. E se a nossa família ter caráter, o Estado vai ver que a família no Brasil tem caráter. Porque a família não depende do Estado, mas o Estado depende da família. Então entenda, a família de caráter, o Senado, a Câmara, o poder judiciário, legislativo, o executivo, presta atenção, vai ver que a nação brasileira está tendo uma reconstrução no caráter. Tudo que nós estamos vivendo, irmão, vai a partir do nosso caráter. Então vamos lá. O líder que tem caráter, vamos lá, o líder. Ele pode se tornar um carismático sem caráter. O líder talentoso sem convicção. O líder poderoso, mas sem princípio. O líder intelectual, mas sem moralidade. O líder visionário, mas sem valor. O líder espiritual, mas sem consciência. Presta atenção, irmãos. O líder, ele precisa ter caráter. Amém? Amém? Não dá mais. Vamos se pôr de pé, senão eu vou continuar e o tempo vai explodir. Amém?
Você só pode chegar ou guiar alguém até um seguinte lugar, ou ir até muitos lugares, presta atenção, somente a partir que você desenvolve o seu caráter. Porque muitos não chegaram nem no princípio e muito menos cruzaram a linha da aprovação do seu caráter.